Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre fluxo de caixa, que é uma dúvida que a gente recebe bastante e que a gente resolve muito bem no Faça 1, 2, 3, né? Eu trouxe a B para conversar com vocês sobre fluxo de caixa e eu não sei se ela precisa se apresentar, porque eu acho que muita gente já conhece ela, mas então vamos começar lá pela parte mesmo do fluxo de caixa. Dando uma pincelada rápida, o que é fluxo de caixa? Fluxo de caixa é uma ferramenta de administração para a gente entender como que está o dinheiro na empresa, né? Qual é o futuro da empresa com o dinheiro que tem nesse momento, né? Então, esse é o fluxo de caixa. Se você quiser saber um pouquinho mais sobre o que é mesmo fluxo de caixa, se aprofundar um pouco mais, a gente já tem alguns vídeos que eu vou deixar aqui em cima e a gente tem vários materiais no nosso blog também que falam sobre isso. Mas então, dentro da administração, a gente também tem o DRE, certo? Certo. Qual que é a diferença entre o fluxo de caixa e o DRE? Legal. Eles são duas ferramentas bastante importantes na gestão da empresa e diferentes, com objetivos diferentes. E um não exclui o outro, um não anula o outro e um não se sobrepõe ao outro. Eles são paralelos. Eles vão entregar resultados diferentes para análises diferentes. Então, ambos são importantes. Os dois são muito importantes. O fluxo de caixa, ele vai estar olhando para o dinheiro real, o que de fato aconteceu na conta do banco, no dinheiro que movimentou na empresa. Então, ele vai ver o que foi pago e foi recebido no dia de hoje, o que tem a pagar nessa semana. Ele vai olhar para dados de dinheiro de verdade, né? Já o DRE, ele é o demonstrativo do resultado do exercício, né? E ele, um pouquinho diferente do fluxo de caixa, ele não olha exatamente o fluxo do dinheiro, ele olha ao que aquele gasto pertence, a que momento da empresa aquele gasto pertence. Então ele tem mais informações do que o fluxo de caixa, ele demanda um controle maior por parte da empresa e mais recursos também do lado da empresa, né? Mais recursos humanos, mais tempo disponível para fazer o controle dele corretamente, né? Então, o DRE pode-se dizer que ele é uma ferramenta com mais informações porque ele vai precisar de mais controles. Enquanto o fluxo de caixa ele precisa de menos informações, mas já dá um resultado bem poderoso para quem ainda não tem um controle financeiro legal, ainda fica muito perdido assim, minha empresa está indo bem, minha empresa está indo mal. O fluxo de caixa é um excelente primeiro passo de gestão para que a empresa consiga ter uma noção se ela está indo bem, se ela não está indo bem. Se o fluxo de caixa estiver indo bem, é muito provável que o DRE vai estar também. Mas são análises complementares. Certo, e a gente é muito orgulhoso do nosso fluxo de caixa, né? Porque ele funciona muito bem, mesmo as outras ferramentas também, mas já que a gente está falando do fluxo de caixa, eu queria que tu contasse um pouquinho de como funciona então o fluxo de caixa dentro do Faça 1, 2, 3. O fluxo de caixa, Anne, ele leva em consideração os lançamentos financeiros, né? Então, a venda lançam contas a receber e esse contas a receber já vai estar lá no fluxo de caixa. A compra de mercadoria, por exemplo, geram contas a pagar, que já vai estar lá no fluxo de caixa como contas a pagar, né? Então, a gente vai fazer os lançamentos lá no financeiro das demais contas da empresa. Salário de funcionário, energia elétrica, aluguel, despesas de carro e todas as outras despesas da empresa, né? Que não são poucas, a gente sabe. Mas esse é o objetivo do fluxo de caixa, né? Agrupar essas informações, categorizar elas e mostrar se no final sobrou dinheiro, faltou dinheiro, como é que vai estar no mês seguinte. Então, dentro do fluxo de caixa do Faça 1, 2, 3, a gente tem um gráfico onde mostra a projeção do fluxo de caixa para os próximos meses. E ele consegue dar essa percepção muito bacana para a empresa, para que possa olhar
pro dinheiro com a visão de futuro, sabe? Então, assim, não só resolvendo o mês, mas sim planejando os próximos, né? Então, dentro do fluxo de caixa, dentro do gráfico, a gente consegue ver se nos próximos meses vai estar faltando dinheiro ou vai ter dinheiro suficiente para pagar as contas ou não. Então, é muito bacana de poder avaliar isso, porque é um ponto de saúde importante da empresa ter esse conhecimento, né? Saber se tudo der errado hoje, o meu melhor cliente deixou de comprar de mim, o meu vendedor principal saiu e eu vou ter que fazer a empresa dar essa guinada, né? Contratar um novo vendedor, fazer ele performar novamente, ou arranjar um novo cliente que tenha um volume de compras bacana igual aquele cliente anterior. Quanto tempo eu tenho, né? Qual é o meu fôlego para isso acontecer? O fluxo de caixa dá essa visão muito bacana. Até a gente tem um material no blog que diz quanto tempo a minha empresa sobrevive se eu não vender mais nada hoje, né? Isso. Vou deixar aqui embaixo caso você queira dar uma olhada. E eu acho que também um grande diferencial do Fácil é como já ter tudo integrado, vendas, compras, tudo tá integrado com o financeiro. Eu não preciso estar refazendo esses lançamentos todos na mão, né? Ele já funciona de maneira automatizada. Isso aí. Então, pra gente terminar, já que a gente começou a falar de fluxo de caixa, tem uma pergunta que a gente nunca respondeu em vídeo e que acontece muito por aqui. Que é, por que é tão importante eu categorizar de maneira correta os meus lançamentos do financeiro? Legal. O DRE, ele tem uma classificação própria dele, né? Então, ele vai ser uma análise à parte. Dentro do fluxo de caixa, o que a gente recomenda com relação às categorias? A gente recomenda que as categorias, elas sejam a menor quantidade possível. Por quê? Porque se eu pego uma empresa que fatura 100 mil reais e que gasta 90 mil reais e quebro em 100 categorias, eu vou ter várias categorias com um valor pequeno. E olhar aquela massa de dados com 1.000 reais, 800 reais, 2.000 reais, 3.000, não vai fazer sentido. Eu não vou ver nada com potencial de alavancar ou de melhorar ou de reduzir. Fica muito mais complicado, né? Então, o que a gente recomenda? Agrupar coisas parecidas. Então, por exemplo, impostos, né? Impostos tem o Simples Nacional ou, né, o regime, o ICMS, os impostos principais, e tem vários outros pequenos tributos, né? IPTU, o IPVA do carro, bota tudo junto, porque se eu tiver IPVA, por exemplo, é um custo que eu não vou poder alavancar ele, né? Eu não vou poder movimentar ele para baixo ou para cima. Ele vai estar lá. E daí se eu quebro isso em 10 categorias, puxa, vai trazer uma massa de dados enorme lá no meu fluxo de caixa e não vai me ajudar em muita coisa, né? Então, essa é a nossa recomendação sempre com relação às categorias, né? Manter simples. Por quê? Porque se a gente aumenta muito o volume de categorias também, a classificação se torna difícil. Quem vai fazer a classificação disso no dia a dia, se não é a pessoa que vai olhar o resultado disso, ela vai ter dúvida. E talvez ela vai ou ficar interrompendo o gestor a todo momento, ou ela vai classificar de alguma forma. E talvez não vai ser da forma ideal. Então, vai gerar retrabalho, vai gerar, às vezes, análises incorretas que não seriam a ideal que o gestor gostaria, né? Então, assim, mantenha simples e, se for preciso, explode alguma coisa específica, né? Nesse determinado momento da minha empresa, eu preciso olhar esse gasto aqui com uma lupa. Então, naquele momento ali, cria uma categoria específica para aquele gasto ali e acompanha aquele gasto ali. Mas acabou esse momento, remove aquela categoria e volta para uma categoria anterior, né? Isso pode acontecer. Mas mantém simples, facilita o processo, economiza recursos humanos e
quando eu falo recursos humanos, eu tô falando, né, a pessoa que tá fazendo digitação, ela vai gastar tempo fazendo isso. Então, se ela tiver 100 categorias para escolher, ela vai demorar um tempo. Se ela tiver 20 categorias para escolher, ela vai demorar outro tempo, né? 20 talvez seja muito pouco, né? Mas vai depender da realidade. Então, mantenha simples, que fica mais fácil todo o processo, fica mais fácil treinar uma pessoa nova caso precise contratar amanhã, depois de amanhã, né? E o resultado do fluxo de caixa vai ser bem bacana com relação a isso. E pra gente finalizar, então, nosso vídeo de hoje, se tu tivesse que dar um conselho ou apontar um erro para quem tá lá do outro lado, para não cometer, para quem tá começando a fazer o seu fluxo de caixa, o que tu diria para essa pessoa? Um erro, acho que a gente acabou de falar, né? Ter muitas categorias. Outro erro é achar que o DRE ou que o fluxo de caixa é melhor ou pior um do que o outro. Não é, são complementares, né? O que pode acontecer é que para um determinado momento de vida da empresa não faz sentido o custo que o DRE traz, né? O DRE exige controles a mais. Então, enquanto a gente ainda não tem um financeiro bem estruturado, um caixa fechado, um fluxo de caixa rodando, talvez não é o momento de fazer um DRE. Um DRE vai exigir que o controle de estoque seja feito, que o controle de custo da produção seja feito, que o controle de custo da mercadoria para revenda seja feito, que as vendas sejam lançadas corretamente, com o custo corretamente. Então, tem uma série de outros quesitos, né? Então, um não sobrepõe o outro e o fluxo de caixa vai ajudar nisso. Então, um dos pontos, né, um dos erros é não deixar de fazer o fluxo de caixa porque quer ter o DRE, né? Então, tenha o fluxo de caixa, ele vai ser uma ferramenta muito interessante de gestão e vai trazer excelentes resultados, tenho certeza. O outro erro que pode acontecer é esse, né? Querer dar um passo maior do que a perna, né? A gente fala disso em outros vídeos, né? De comece grande e... Pense grande, comece pequeno. Obrigada. Pense grande, comece pequeno. E quando começa o lançamento, né? Quando começa o controle de fluxo de caixa, a gente querer lançar passado, né? Querer lançar coisas que já aconteceram. Já tem outros vídeos também no canal falando sobre isso, né? Mas o dia de hoje é o mais importante quando a gente vai começar. E se a gente mantém o dia de hoje redondinho, a gente mantém o dia de amanhã também, o dia depois de amanhã, e a gente constrói esse controle, né? Os controles, eles são construção, eles não são mágica e não acontece do dia para noite. Precisa ter construção, precisa ter amadurecimento de conhecimento e de adaptação por parte de quem vai lançar, por parte da empresa, por parte dos processos. E o meu conselho seria: faça o fluxo de caixa, que vale a pena muito para a empresa, né? Olhe ele com frequência e pense no futuro, né? Pense no amanhã, em como fazer com que aquele mês seguinte seja diferente, como fazer que o próximo mês seguinte seja diferente. Trabalhe nesse lugar que vai gerar um crescimento bacana e uma paz de espírito para o gestor também. Então tá, se você quiser saber mais sobre fluxo de caixa, a gente já tem outros vídeos no canal. Muito obrigada, Betânia, por dispor do tempo para conversar com a gente. Imagina. E aqui na descrição eu vou deixar o link da agenda do nosso especialista. Se você quiser conhecer o Faça 1, 2, 3 e o fluxo de caixa do Faça 1, 2, 3, ele pode conversar com você e te mostrar como que tudo isso funciona na prática. Muito obrigada, até mais. Ai.